Nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento. E eu quero convidar você a se colocar em pé, numa reverência à leitura da palavra do Senhor, e abrir sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. A partir do primeiro verso. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Lucas 5, 1. Perdão, não é Lucas, é João, estou doido. Muda lá. Vai um livro para frente. Não sei de onde tirei Lucas. João 5. Amém? É só um pouquinho para frente, algumas paginazinhas para frente, você vai achar o texto. Vamos ler. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu, Betesda, que significa casa de misericórdia ou misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Neste tanque jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando aquilo que eles acreditavam no movimento das águas. Porquanto, de tempo em tempo, descia um anjo, e o primeiro que descia ao tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um que tinha 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, lhe perguntou, lhe disse: você quer ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho um homem que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta, toma sua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e após ele ficar são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Somente até aí, vamos orar mais uma vez. Pai, te pedimos graça na ministração da Tua palavra, que não seja simplesmente um discurso ou um aprendizado, mas nós queremos, Senhor, palavras que possam impactar a nossa vida, a nossa história. Nós queremos profetizar essa noite, mais uma vez, a manifestação do Teu reino, reino de glória, reino de cura, reino de paz, reino de justiça, reino de alegria, manifesto no nosso meio. Eu oro abençoando, Senhor, a Tua igreja que na Tua casa se reúne. Eu oro abençoando a cada um que nos acompanha também pela internet, e declaro desde já a manifestação do Teu poder. Eu oro grato, pois eu oro no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar, querido, fica à vontade. É bom demais estarmos juntos para compartilharmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu estava compartilhando semana passada que Jesus foi um dos homens, com certeza, que mais impactou a história do mundo. Nós podemos dividir a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Se nós estamos no ano 2020, é porque teoricamente, há 2020 anos atrás, Jesus nasceu fazendo uma revolução no mundo. E na última ministração nós falamos como Jesus, ele mudou o conceito de relacionamento entre os homens. Antigamente está escrito: odiarás ao teu inimigo e amarás ao teu próximo. Jesus veio mudar os nossos relacionamentos, dizendo que você deve amar a todos, você deve respeitar a todos. E hoje eu queria continuar falando sobre isso, mas pensando não nos nossos relacionamentos horizontais. Eu quero pensar um pouquinho no nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus. Jesus também mudou muito daquilo que nós entendíamos que deveria e como deveria de ser o nosso relacionamento com Deus. Naquela época, gente, no meio da cultura judaica e outras culturas que também tinham os seus deuses,
eles acreditavam que a bênção ou o favor de Deus era adquirido através de esforço. Você não poderia ter o favor de Deus, você não poderia ter a bênção de Deus se você não se esforçasse para conseguir, ou seja, se você não pagasse, ou através de atitudes, ou você pagasse através de oferendas, ou mesmo de ofertas. Então, se alguém quisesse um favor de Deus, deveria de, entre aspas, comprar este favor. Deveria de seguir uma série de regras contidas na Bíblia, ou seja lá onde for, para que, cumpridas essas regras, ele pudesse agora comprar o favor de Deus. Isso fica muito claro quando Jesus ele é abordado por um jovem rico, e ele faz a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, o que faço, ou o que farei, para herdar a vida eterna? Essa pergunta poderia ser atualizada da seguinte maneira: quanto é que custa? O que eu devo fazer? Quanto eu devo pagar? Quantas penitências eu deverei fazer? Quantas rezas eu deverei repetir? Quanto sacrifício ou derramamento de sangue deverei aqui oferecer para que eu consiga o favor de Deus, a graça de Deus e também a salvação? Esse era o pensamento da época. Para que Deus possa me ajudar, para que Deus possa me abençoar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E veio Jesus mudando esse tipo de pensamento, nos ensinando que tudo aquilo que hoje nós recebemos de Deus, não recebemos porque nós compramos, não recebemos porque fizemos por onde, mas a Bíblia diz que é pela graça é que nós somos salvos, pela graça nós somos abençoados. Então tudo que você pode receber de Deus não será pelos seus méritos, tudo aquilo que você receber de Deus será porque Ele te ama, será através da graça. Aí você me pergunta, então por que você cumpre os mandamentos? Então por que você obedece a Deus? Então por que você dá dízimo e oferta? Queridos, eu obedeço a Deus como forma de gratidão. Eu obedeço a Deus porque eu sei que eu vou alegrar o coração dele. Eu obedeço a Deus porque eu sei que se eu obedecer, a minha vida será muito melhor. Eu obedeço a Deus em gratidão. Eu não obedeço, eu não cumpro os mandamentos para receber um favor de Deus. É diferente, porque eu recebi esse favor, é que eu faço o meu melhor. É por isso. Então quando eu faço alguma coisa para Deus é por gratidão. Quando eu faço alguma coisa para Deus é para colocar um sorriso na face dele. Quando eu faço alguma coisa para Deus é porque eu sei que se eu fizer de acordo com a vontade dele, eu terei resultados eficazes. E se eu for contra a vontade dele, eu vou plantar coisas ruins e consequentemente vou colher coisas ruins. A gente tem que entender que hoje a gente não compra mais nada. Eu posso até semear aquilo que Deus me dá. Exemplo, Deus me dá alguma coisa, Deus me dá o meu salário. Agora eu posso comer este meu salário, ou eu posso pegar parte desse meu salário e semear. Se eu semear, eu vou receber muito mais daquilo que eu plantei. Mas isso não impede que Deus continue me dando semente, semente e pão, semente e pão, semente e pão, semente e pão. Quando Deus me dá semente e pão, isso é pela graça. Agora, se eu for inteligente, eu vou semear. Eu não vou comer. Se eu for inteligente, eu vou obedecer os seus mandamentos, eu vou honrar o meu pai e minha mãe, eu não vou mentir, eu não vou adulterar, eu não vou roubar. Eu faço isso não para ser abençoado, eu faço isso porque eu sou o abençoado e quero mais ainda do meu Deus. Deu para entender? As pessoas antigamente não conseguiam entender isso.
Não, se eu quiser ser curado, eu preciso fazer uma penitência. Se eu quiser receber um favor de Deus, eu preciso colocar uma cruz enorme nas minhas costas e ficar carregando não sei quantos quilômetros. Eu preciso fazer aí uma romaria até não sei aonde. Eu preciso pagar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso dar tanto do dinheiro. Não é assim que a gente compra o favor de Deus. O favor e a graça de Deus, ela vem sobre as nossas vidas porque Deus nos ama. E quando Deus nos transforma, nós começamos a agir como filhos de Deus. E conseguimos agora viver a vida abundante. Jesus, numa época de festa, ele vai até a cidade de Jerusalém. Se você não foi a Jerusalém, eu te convido para estar comigo o ano que vem, em outubro, e a gente vai lá em Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade murada, como muitas cidades antigas o eram. E por ser uma cidade murada, uma cidade grande murada, tinha várias portas. Cada uma daquelas portas tinha o seu próprio nome. E tinha uma porta que chamava Porta das Ovelhas, que é por onde os pastores, na época do inverno, saíam da cidade, dos seus apriscos, e levavam suas ovelhas para o campo, retornando à noite. Porque, acredite ou não, Jerusalém, em determinada época, chega a nevar. Então, guardava-se no aprisco dentro da cidade. Então, era comum o uso daquela porta, chamada Porta das Ovelhas. E pertinho dessa porta, quem já foi lá em Jerusalém, você sabe que você entrando talvez chutando mais uns 300, 400 metros, entrando cidade, você dá de cara com um grande piscinão, digamos assim. Hoje não tem mais água, né? E essa piscina, ou tanque, chamado tanque de Betesda, hoje é uma piscina muito profunda. Se você olhar, talvez tenha aí, eu vou chutar aí, talvez 8, 10 metros, né? Então é muito profunda. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, ela foi destruída muitas vezes. Então, quando uma cidade era destruída, as suas casas eram destruídas, virava um grande monturo. E em vez de tirar os monturos e construir casas novas, normalmente de pedras naquela época, eles simplesmente edificavam casas novas em cima dos monturos. E daqui a pouco destruía de novo, um novo monturo, e construía-se casa nova. Então, Jerusalém foi destruída várias vezes e ela foi subindo. Então, só que eles mantiveram a piscina. Então, hoje, quando você olha, você fala, meu Deus, está lá embaixo. Só que lá embaixo não tem água. Se você for lá, você vai se frustrar um pouco. Mas na época de Jesus, já estava mais ou menos no nível do solo. E ali, a Bíblia diz que havia uma crendice. A Bíblia cita muitas crendices. A Bíblia cita até mesmo a crendice de fantasma. Quando os discípulos de Jesus estavam no meio do mar, aquele mar agitado, de noite Jesus começou a andar sobre as águas. Qual foi a crendice que eles disseram? É um fantasma. Eles acreditavam em fantasmas. Existiam algumas crendices populares naquela época, e uma das crendices que a Bíblia narra é que eles acreditavam que de tempo em tempo um anjo, talvez não de forma materializada, mas invisível, não sei, é uma crendice. Eles acreditavam que de tempo em tempo um anjo ia até aquele piscinão, digamos assim, tá? Até aquele tanque, e ele mexia aquela água. E a primeira pessoa que entrasse ali seria curada. Agora veja bem, gente, essa crendice se espalhou por toda a terra de Israel e por outros lugares também. Você consegue imaginar quanta gente ia até este tanque? Quantos cegos, paralíticos, doentes das mais variadas maneiras, ficavam ali em volta? Eles acreditavam nisso. E a minha grande pergunta é, de onde que surgiu isso? De onde surgiu essa crendice? Queridos, existem tantas crendices, inclusive no meio do povo do Brasil, que a gente não sabe de onde veio. Não pode fazer isso porque acontece aquilo. Não pode pôr a vassoura não sei aonde porque vai chover, que não vai não sei acontecer o quê. Se virar de ponta cabeça vai dar certo.
Se fizer aquilo, se passar debaixo da escada, você vai ter problema. Isso, aquilo outro. Crendices. E essas crendices aconteciam sim no passado. E eles acreditavam nisso, e a Bíblia fala que uma grande multidão, você consegue imaginar centenas de pessoas deitadas em macas, deitadas ali talvez em pequenos tapetes, né? Deitadas ali esperando o mover das águas. E essa crendice dizia, segundo a tradição, né, que o anjo só vinha uma vez por ano. De repente alguém estava ali na beira daquela piscina, esperando a água se mexer. Talvez alguns já ficavam dentro, porque é o primeiro que entrasse. Alguns, para garantir, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui dentro. Eu almoço aqui dentro, eu janto aqui dentro. Se bobear, eu dou um jeito de boiar aqui nesse negócio, porque daqui eu não saio. Mas de repente o homem deu uma bobeada, foi até o banheiro. Quando ele volta, blum, milhões de pessoas entrando naquela piscina, porque acreditaram que um anjo mexeu, bateu um pé de vento ali, deu uma mexidinha ali, né? Alguém jogou uma pedrinha de longe, blum, todo mundo pula. Meu Deus, agora só ano que vem, só ano que vem. Crendices. Quem que conseguia pular? Essa crendice, ela era no mínimo covarde. Porque só os mais fortes conseguiam pular primeiro. Só os mais despertos, se isso fosse verdade, só os mais fortes pulavam primeiro. Só os que não tinham problema nas pernas pulavam primeiro. O cego ficava para trás porque não enxergava. O paralítico ficava para trás porque não conseguia se arrastar até chegar nas águas. Talvez alguém que tivesse algum problema nos seus braços, nas suas costas, né? Talvez ficasse ali. Eram os mais espertos, eram os mais fortes, eram os mais oportunistas. De repente alguém estava lá dando sopa, nunca ficou lá um dia. De repente está passando, ele vê e plum, ele pula, pronto. Gente, isso é uma tradição covarde, mas as pessoas acreditavam. Acreditavam. Eu lembro, já contei isso aqui, é um pouco nojento. Eu lembro que eu estava indo para o litoral norte com a minha esposa, com a minha família, e caiu uma barreira. Antigamente, quem descia muito para o litoral norte, era muito comum cair barreiras na serra, e nós ficamos ali, acho que mais de 6 horas parados com o carro ali. A gente não podia nem para frente nem para trás, porque havia caído algumas barreiras. E me deu uma crise de soluço. E meu soluço não é aqueles soluços imperceptíveis. Meu soluço era escandaloso. Eu tentava me segurar, minha esposa, para com isso. Eu não consigo. Né? E a gente fez ali uma roda ali, o pessoal começou a fazer churrasco no meio da estrada, o pessoal começou a jogar uma bola no meio da estrada, não tinha o que fazer. Eu ali com aquele soluço, a gente começou a trocar ideia com as pessoas no meio da estrada, todo mundo sai dos carros, né? Eu com aquele soluço, e eu tenho certeza que uma senhora se incomodou muito comigo. Ela se incomodou muito comigo. E eu... Daqui a pouco veio aquela senhora que nem uma flecha certeira na minha direção, fazendo mais ou menos assim com a boca, como se estivesse mascando um chiclete estragado, bem senhorinha mesmo. E ela põe na boca, pega da boca uma linha vermelha que ela tinha colocado, um fiapo de língua vermelha. Ela veio babando, pegou aquele negócio correndo baba, e ela veio para colocar aquele troço na minha testa. Eu saio de reto. Isso porque nem tinha Covid naquela época. Não, meu filho, deixa eu colocar, porque tem que ser baba. Mas a sua baba, minha senhora, não pode ser a minha baba, tem que ser a sua. Ela acreditava que se colocasse aquela linha babada, vermelha na minha testa, eu ia ser curado daquele meu soluço. Vai explicar para ela que soluço é o diafragma, um movimento involuntário de um músculo. Vai explicar para ela. Mas ela acreditava. Aquele homem, 38 anos, estava sofrendo ali. 38 anos,
sendo vítima de outros que se diziam mais espertos, mais fortes, que pulavam na frente. E Jesus chega, ele vai a Jerusalém, e ele entra pela porta das ovelhas, como bom pastor, mas enfim, ele entra pela porta das ovelhas, e ele está provavelmente indo em direção ao templo, e nesse percurso, porque o templo ficava bem próximo, ali a esse tanque, e nesse percurso Jesus passa por aquele lugar fédido, cheio de doentes, pessoas que moravam ali. Este homem há 38 anos estava ali, sendo sustentado pela bondade ou da família, ou de pessoas que passavam e jogavam ali uma esmola, jogavam ali um pedaço de pão, e aquele homem se alimentava daquilo ali que sobrava, dos restos. Ele vivia de favor, 38 anos esperando. Este ano não deu certo, quem sabe o ano que vem. Esse ano que vem não deu certo, quem sabe o outro, quem sabe o outro, quem sabe o outro. Veja bem, Jesus, segundo a história, morreu com 33 anos. Esse homem já estava 38, ou seja, quando Jesus nasceu, esse homem já estava lá. E ele acreditava que aquele anjo podia um dia mexer, e um dia ele teria a sorte de ser o primeiro a mergulhar. Ele conseguiria passar na frente talvez aqueles outros 2 ou 3 mil enfermos ali, porque eram 5 alpendres, eram 5 piscinas na verdade, né, que se conectavam. Quem sabe eu consiga passar na frente deles. E cada ano acho que aumentava a quantidade de enfermos, porque alguém dizia: olha, a minha tia foi lá, tinha um problema na coluna, ela entrou na piscina e foi curada. De repente eles acreditavam nisso, e aquele homem ali persistindo. E aí vem Jesus, se aproxima daquele homem. Não me pergunte por que daquele homem. Talvez tenha se aproximado diante de outros, e a Bíblia não narra, mas a Bíblia faz questão de narrar pelo menos a experiência deste homem. A Bíblia fala que se fosse escrever todos os milagres de Jesus, não haveriam livros. Claro que isso é uma hipérbole, uma força de expressão. Não haveriam livros na terra para escrever todos os milagres de Jesus, tamanha quantidade. Então a Bíblia destaca somente alguns poucos. Talvez Jesus tenha curado mais de 1000 pessoas nesse tanque, mas nesse momento o evangelista João resolve falar sobre este homem, sobre esta cura. E ele chega para este homem e faz uma pergunta simples, direta, clara, lógica. Ele olha para aquele homem paralítico. Eu já vi alguém pregar sobre esse texto dizendo que Jesus tinha senso de humor ao fazer uma pergunta como esta: você quer ser curado? Jesus tinha senso de humor. Apesar de parecer uma pergunta tão óbvia, a resposta ou as respostas nem sempre são tão claras assim. Ele poderia ter sido irônico: você quer ser curado? Não, adoro ficar aqui. Não vejo a hora de ficar aqui mais uns 10 anos. Adoro a convivência com outras pessoas doentes, um passando doença para o outro, é uma maravilha. Ele poderia ter sido irônico, mas não foi. Jesus faz essa pergunta, e essa pergunta às vezes nos incomoda. Ele fez a mesma pergunta para Bartimeu. Bartimeu está lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: traga este homem até a mim. E quando chegou aquele homem, talvez no tato, talvez na bengala, indo em direção a Jesus, e ele faz essa pergunta que para algumas pessoas incomodam, porque Jesus pergunta para um homem cego: o que você quer que eu te faça? Olhando à primeira vista, é uma pergunta ridícula, é uma pergunta descabida. Perguntar para um homem paralítico há 38 anos esperando o movimento das águas: você quer ser curado?
Essa pergunta me soa num primeiro momento, uma pergunta descabida, uma pergunta maldosa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não é todo mundo que quer ser curado. Você sabia disso? Nem todo mundo quer ser curado. Nem todo mundo quer ser livre. Nem todo mundo quer viver em paz. Eu lembro de uma senhora, eu ouvi esse testemunho de um pastor. Era um pastor que Deus usava com um dom de cura. E ele ministrou naquela igreja, e terminado o culto, ele falou assim: agora eu vou orar pelos enfermos. Ele desceu da plataforma, e ele começou a orar pelos enfermos. Uma longa fila se formou, ele orava um por um, e muitos deles eram curados imediatamente, instantaneamente. E nessa fila existia uma senhora de cadeira de rodas, e ela estava toda atrofiada. E quando aquele pastor foi orar por ela, Deus disse: não. E ele perguntou: por que não, Senhor? Eu permiti isso na vida dela. E enquanto ela não mudar o posicionamento dela, ela não será curada. Isso assusta? Deus, de graça e de misericórdia, está dizendo para não orar por essa moça, por essa senhora. E aquele pastor perguntou para ela: irmã, me parece que Deus permitiu que você fosse alvo de verdugos. E eu não tenho tempo de falar sobre isso agora. Mateus 18, Jesus diz que quando nós não perdoamos o nosso irmão, o Senhor nos entrega na mão de atormentadores. E muitos desses atormentadores são capazes de trazer doenças para o nosso corpo, que nós conhecemos hoje como doenças psicossomáticas. Muitas pessoas que hoje sofrem de uma quantidade enorme de enfermidades. Essa enfermidade tem uma origem não necessariamente biológica, mas psicológica, e mais do que psicológica, tem uma origem espiritual. São pessoas que guardam ódio, rancor, desejo de vingança de outras pessoas. E esse ódio, esse rancor, esse desejo de vingança, essa falta de perdão, ela produz uma série de reações químicas no nosso corpo. Você fica assim, ó, reações químicas são liberadas no seu organismo. E essas reações químicas liberam substâncias químicas altamente tóxicas no nosso organismo, causando inúmeras enfermidades, inclusive o câncer. Eu não estou dizendo que todo câncer é causado por isso, mas uma das principais razões de câncer é a falta de perdão. Doenças degenerativas, na sua grande maioria, são causadas por falta de perdão, por ódio, por amargura, por rancor guardado no coração. E aquele pastor chegou para aquela senhora que estava numa cadeira de roda e disse para ela: Deus está me revelando que a senhora precisa perdoar alguém. E na hora que a senhora perdoar esse alguém, a senhora vai ser curada. A senhora quer ser curada? É a mesma pergunta que Jesus fez para esse homem. Alguém poderia chegar de última hora e perguntar para ver a cena, o pastor perguntando: minha irmã, você quer ser curada? Não pegou a história anterior.
Não entendeu que Deus havia revelado uma falta de perdão, uma raiz de amargura, um ódio. E Deus estava trabalhando com aquela mulher. Alguém poderia dizer, que pergunta ridícula que esse pastor está fazendo para essa mulher, se ela quer ser curada. Mas essa pergunta cabia. E aquele pastor disse, você quer ser curada? E ela ficou quieta, travada. E ele continuou, para você ser curada, você precisa liberar perdão para alguém. Eu não sei quem é, mas alguém você precisa liberar perdão. E com a conversa, a gente não tem tanto tempo, no meio da conversa, ele descobre que ela tinha uma raiz de amargura profunda do seu marido, detalhe que já estava morto, que enquanto vivo a havia traído. Ele a abandonou, fugiu com uma outra mulher, e ela guardou naquele momento uma raiz de amargura, ela guardou um ódio mortal daquele homem, daquela mulher que roubou o seu marido. E ela olhou para aquele pastor e disse, pastor, se a minha cura depender de eu perdoar o meu marido, eu não quero ser curada, porque eu não vou perdoar. O homem veio aqui há muitos anos atrás pedir oração para o meu pai. Ele estava em estado terminal de câncer. E o câncer começou nos pulmões, espalhando-se para a garganta. E feitos os exames, descobriu que aquele câncer era causado pelo tabaco, pelo cigarro. E o médico disse para aquele homem, o senhor precisa parar de fumar. E aquele homem acendia um cigarro com outro cigarro, mesmo com câncer, ele acendia um cigarro com outro cigarro. E ele disse, eu não consigo parar, na verdade eu não quero parar, mas o senhor precisa parar, se o senhor não parar, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer. Enfim, trouxeram esse homem aqui. E meu pai disse, você quer que eu ore por você? Quero. E meu pai disse, olha, eu vou orar por você, mas a minha oração será a seguinte, Deus põe nesta vida asco, nojo pelo cigarro, que quando ele olhar para o cigarro, ele queira vomitar, que ele sinta nojo, só o cheiro do cigarro embrulha o estômago dele. Senhor, põe repulsão pelo cigarro. Meu pai perguntou, você quer ser curado? Você quer que eu ore para você parar de fumar? Sabe o que ele disse? Pastor, não dá para fazer Deus diminuir, em vez de fumar 10 maços de cigarro por dia, eu só quero fumar uns 5, 6 cigarrinhos por dia. Eu não queria parar, eu só queria diminuir. Meu pai disse, não, ou para ou não para. Ou Deus faz a obra completa, ou Deus não faz a obra. Sabe o que ele respondeu? Então eu não quero. Não me parece tão lógica essa pergunta, você quer ser curado? Veio uma senhora aqui com problema na coluna, agora foi comigo. E ela veio me trazer um outro problema, não me trouxe o problema da coluna, me trouxe um outro problema para a gente conversar. E a gente percebia que ela estava incomodada, sentada há algum tempo, não tinha posição nenhuma, ela não aguentava, ela já trouxe uma almofadinha. E nós conversamos a respeito do problema pelo qual a trouxe. E quando nós fomos orar no final, eu disse, irmã, posso orar pela sua coluna? Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que faz milagre. Você não quer ficar curado? Sabe o que ela disse? Pastor, se Deus me curar, eu vou perder minha aposentadoria por invalidez. E eu preciso desse dinheiro, pastor. Eu tenho que fazer exame de tempo em tempo
eu não sei como é que funciona isso, mas eu tenho que fazer exame de tanto em tanto tempo para provar que eu tenho esse problema, que eu estou inválido para exercer a minha profissão, então eu sou aposentada. E eu fiquei assim, mas a irmã não quer ser curada? Ela falou assim, pastor, até que gostaria, mas eu não quero voltar a trabalhar. Veio um jovem conversar comigo, com toda aquela linguagem dele, e disse, aí, estou querendo uma casa de libertação, estou querendo uma casa de recuperação, porque é o seguinte, não dá mais não, minha vida está uma miséria, essas drogas estão acabando comigo. Eu falei, você quer ser internado? Ah, sim, quero ser internado. Eu falei assim, você quer largar as drogas? Ele disse, pô, tá me tirando, quem você é, não sei o quê, eu estou aqui na maior humildade, pedindo aí um abrigo, pedindo um apoio. Na verdade está sendo buscado pela polícia, mas vamos lá, pedindo um apoio, não sei o quê, você está perguntando se eu quero largar as drogas. Eu falei, não, te fiz uma pergunta clara. E no meio da conversa ele abriu o jogo, disse, não, eu não quero abrir mão das minhas drogas, eu gosto, é um barato muito doido. Eu queria diminuir, eu queria controlar esse negócio, porque tem hora que vem aquele desejo forte, a gente usa a droga, faz um monte de besteira. Eu queria parar com isso, e depois eu fui descobrir que também estava sendo pedido pela polícia, ou buscado pela polícia. Ele queria na verdade se esconder numa casa de recuperação, até a poeira baixar. Então quando você pergunta para uma pessoa, você quer ser curado, você quer ser livre, você quer tirar esse peso do seu ombro de ódio? Às vezes, queridos, a gente acha que a resposta é sim, mas muitas vezes tem algumas pessoas que simplesmente não querem. Curtem a sua enfermidade, gostam da sua enfermidade, é a maneira de chamar a atenção. Conheci uma senhora que um dia ela passou mal, e por ter passado mal, filhos que moravam em outros estados correram para visitá-la, e ela percebeu que se ela passar mal, os filhos que moram ou moravam longe dela, iriam visitá-la. E ela disse, que coisa boa passar mal, que coisa linda, é só eu passar mal que meus filhos correm para cá. Você quer ser curado, irmão? Eu não, eu quero que meus filhos continuem me visitando. Você quer ser curado? Eu não quero trabalhar mais. Quem me garante que aquele homem que estava há 38 anos queria ser curado realmente? Conheço pessoas que, após cumprirem aí, não sei quantos anos de cadeia, cumprirem sentença máxima de cadeia, e ao serem livres, já estão com uma idade avançada, e por tantos anos estarem encarcerados, perderam tudo, perderam família, perderam bens, perderam emprego, perderam casa, perderam tudo. E agora eles são livres, com uma idade avançada, e eles pedem pelo amor de Deus, não me liberte. Porque aqui na cadeia, apesar de ser um lugar horrível, eu já aprendi a viver aqui dentro. Aqui eu tenho comida, aqui até formei amigos. Se possível, não me liberte. Então essa pergunta de Jesus, ela não é tão simples assim. Às vezes nós não queremos mudar de vida. Às vezes nós não queremos uma intervenção sobrenatural de Deus. Às vezes eu pergunto, quem quer ser mais do que vencedor?
Todo mundo levanta a mão, mas alguns dizem não, porque para ser mais do que vencedor vai me custar muito caro. Eu vou ter que me dedicar, trabalhar, me esmerar, treinar, estudar. Não, prefiro a minha vida medíocre. Por incrível que pareça, muita gente não quer ser curada, porque ao estar doente, gozam da piedade do próximo, gozam de uma aposentadoria pelo governo, chamam a atenção das outras pessoas, se acomodaram à doença, à tristeza, à miséria, à fome, à falta de perdão, e acha que está bom. Então eu não vejo essa pergunta de Jesus como uma pergunta tão estranha. Eu não vejo essa pergunta de Jesus uma pergunta, como alguns dizem, ridícula. Eu não vejo essa pergunta de Jesus, porque Jesus sempre vai respeitar. Porque o que Jesus quer fazer é mudar a nossa história. Porque o que Jesus quer fazer é mudar o nosso destino, mudar a nossa família, mudar a nossa saúde para uma saúde melhor, colocar paz, colocar alegria, colocar perdão, colocar graça no nosso coração. Mas tem gente que não quer. Não, eu não quero o sobrenatural de Jesus. Não, eu não quero que Deus mude a minha história. Não, eu não quero. Eu quero continuar com ódio no coração. Não, eu quero continuar traindo a minha família. Eu quero continuar mentindo. Eu quero continuar. Você não quer ser livre disso? Não. Você não quer ser livre das drogas? Não. Você não quer ser livre da prostituição? Não. Acredite, tem gente dizendo não. Por isso Jesus perguntou: você quer? E é por isso que Jesus pergunta para a gente hoje: você quer? Você quer? Porque antes de você vivenciar um milagre de Deus na sua vida, antes de você vivenciar uma nova história de Deus na sua vida, você precisa querer. E querer significa abrir mão daquilo que nós nos acostumamos, daquilo que nós achávamos que era vantajoso, daquilo que nós achávamos que é prazeroso, para vivermos uma nova vida de santidade, de compromisso, de trabalho. Aquela senhora me assustou. Ela falou: eu prefiro continuar com um problema de coluna. Eu falei: meu Deus, a senhora vai ser curada, a senhora vai voltar a trabalhar. E com a sua idade, a senhora em breve vai se aposentar pela idade. Por que a senhora está buscando invalidez? Não, eu prefiro assim. Conheci uma outra senhora que não queria se casar, porque perder a aposentadoria do marido falecido. Vou casar não. Ai, eu queria tanto formar uma família, ter um marido. Ai, que coisa linda. Mas eu tenho que abrir mão da aposentadoria do falecido. Você quer formar um novo lar, cheio de paz e alegria? Ter alguém para passar a sua velhice junta? Não. Coisa meio doida. Aquele homem pergunta para Jesus: como assim? Quer ser curado? E quando Jesus chega para ele, ele fala assim: você quer ser abençoado? Você quer ser curado? Você quer que eu faça alguma coisa nova na sua vida? E ele vem com as suas desculpas: olha, veja bem, tadinho de mim, estou há 38 anos aqui, não tem ninguém que me ajuda. É sempre o mais esperto, é sempre o mais forte, é sempre o mais oportunista que corre na minha frente. Jesus disse: querido, você não precisa de piscina, você não precisa dessas coisas, você não precisa dessas penitências, você não precisa de nada disso. Sou eu, e através do meu amor por você eu posso mudar a sua história. Porque a gente continua achando que para ser feliz a gente precisa ainda pagar penitências, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Enquanto Jesus simplesmente chega para mim, para você, dizendo: olha, você permite eu mudar a sua vida, você permite eu mudar a sua história, você quer.
Ele não está dizendo para você pagar alguma coisa, para você comprar alguma coisa. Ele está dizendo simplesmente: você quer. O texto não nos responde de maneira clara, mas como Jesus libera a bênção, eu tenho certeza que ele respondeu: eu quero. Meu Deus, 38 anos sem trabalhar, vou ter que começar a trabalhar. Mas eu quero. 38 anos vivendo da dependência dos outros. Agora vou ter que contar com o meu trabalho, com o meu esforço. Mas eu quero. Fui traído, machucado, ferido. Vou ter que liberar perdão para tirar essa tonelada das minhas costas. Mas eu quero. Vou ter que parar de prostituir, de me drogar. Está valendo. Eu quero. Quero algo novo. Quero Jesus. Quero a sua graça. Quero o seu amor. E eu acho lindo o versículo 9. Se você não fechou a sua Bíblia, se fechou, eu vou ler. Jesus declara no versículo 8: então, levanta, toma tua cama e segue a sua vida e anda. Eu gosto muito de uma outra versão que diz assim, a versão que a gente tem, versículo 9 diz assim: e logo aquele homem ficou são. Eu gosto da versão, volta por favor na tela. Eu gosto dessa versão. Não, civil, 9 meu querido, obrigado. E imediatamente o homem se viu. Você consegue se ver curado? O mesmo Jesus que foi naquele tanque de Betesda está neste lugar. A mesma palavra que foi liberada para aquele homem é liberada a nós. A mesma graça que estava sobre aquele homem está sobre nós hoje. E eu tenho certeza que a bênção já foi liberada sobre você. A pergunta é: você consegue se ver livre? Você consegue se ver curado? Você consegue se ver sorrindo? Você consegue se ver aí vivendo os teus sonhos? Você consegue se ver dentro da sua casa própria? Você consegue se ver fazendo aquela viagem que você gostaria? Você consegue se ver a sua família unida e restaurada novamente? Consegue ver isso? A Bíblia diz: e o homem logo se viu. E depois que ele se viu é que ele se levantou, ele tomou uma atitude, ele disse: não, eu não quero mais essa vida, não, eu não quero mais essa história, não, eu não quero mais depender desse folclore, dessa lenda de anjo mexendo água. Agora eu tenho Jesus na minha história, agora eu tenho Jesus, ele que você ainda não consegue ver com os olhos humanos, mas você consegue enxergar pela fé. O primeiro passo para o milagre é dizer: eu quero. O segundo passo para o milagre é dizer: eu estou vendo o milagre acontecer na minha vida, eu profetizo esse milagre acontecer na minha vida, e tomar uma atitude dizendo: chega, eu vou me levantar. Gente, quem se levantou foi ele. É você que vai se levantar. Para com essa autocomiseração: ah não, alguém tem que vir aqui. Jesus já está aqui. E é Ele que fortalece as suas pernas, as suas costas,
a sua família, a sua história, a sua empresa. É Ele que muda a sua história. Mas a pergunta que eu vou encerrar a minha mensagem é: você quer? Não é tão simples a resposta. Você quer deixar Jesus mudar a sua história? Mudar o seu ministério? Mudar a história da sua empresa? Dos seus relacionamentos? Dos seus sentimentos? A pergunta é simples. Você quer deixar Jesus entrar no seu coração e mudar tudo? Ou você prefere continuar acreditando nessa historinha de anjinho? Acreditando que é melhor continuar guardando ódio no coração? Acreditando que depois de 38 anos nada mais vai mudar, não tem mais jeito? Eu quero te dizer, uma nova história começa para você hoje, se você quiser. Abaixe sua cabeça, eu quero orar primeiro por aqueles que precisam essa noite dizer: Jesus, entra na minha história, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade, me ensina a amar somente a Ti. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo no seu coração, dizendo: eu quero essa mudança, hoje é dia de você dizer: eu quero. E se você quiser, eu não consigo falar isso com quem está na internet, mas você vai falar isso para Deus aonde você estiver. Mas quem está aqui e você quer hoje uma mudança na sua história, deixando Jesus entrar no seu coração, eu quero que você levante a sua mão e abaixe. Todo mundo vai estar orando, porque eu quero orar por você. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Levanta bem alto a sua mão. Eu sei que tem mais gente. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Tem mais alguém? Está dizendo: Jesus, Deus te abençoe. Pode abaixar a mão. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém que essa noite está dizendo: Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Gente que está dizendo: não dá mais para continuar nesse tanque, não dá para ficar nesse lugar fédido, não dá mais para viver essa vida, não dá para mais guardar esse tipo de sentimento, não dá para viver sem Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida. E a pergunta é simples hoje: você quer Jesus mudando a sua história, sim ou não? Se você disser sim, simplesmente diga: eu quero, porque eu estou encerrando. Há mais alguém que ainda não levantou? Você na internet, se hoje você ouvir a voz de Jesus, não endureça seu coração, não arrume desculpas, não aceite a vida que você está vivendo. Há algo muito maior de Deus para você. Diga: Jesus, entra na minha vida. Jesus, muda a minha história. Eu vou pedir que todos se coloquem em pé, nós estamos encerrando. Se coloque em pé onde você está. Há uma unção de cura neste lugar. Não somente uma unção de nova vida, de libertação, mas há neste lugar uma unção de cura. Ei! Jesus está neste lugar, agindo aqui com misericórdia e com graça, mudando a nossa história, mudando o nosso destino. E a minha pergunta que eu vou fazer a você hoje é uma pergunta simples, é simples, e é a mesma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser liberto? E se você quiser,
Hoje é a noite que a graça do Senhor chegará sobre a sua vida. Você não vai ser curado porque você é melhor do que ninguém, porque todos nós somos totalmente carentes de Deus. Você vai ser curado pela graça do Senhor. É o amor do Senhor que vai alcançar a sua vida. É o amor do Senhor que está alcançando a sua vida na internet. É o amor do Senhor que está alcançando a sua vida aqui agora. E eu vou te pedir, se for possível, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Se não for possível, ponha sobre a sua cabeça. Se for possível, ponha sobre o seu estômago, coração, rins, pâncreas, pulmões, pernas, costas, enfim. Mas se não for possível, ponha sobre a sua cabeça. E há uma unção do Senhor neste lugar. Há uma graça de Deus neste lugar. A pergunta é simples. Não há, Senhor, não tem jeito. Já pensei, já oraram, já busquei, já clamei, já fiz jejum. Não é dia de respostas, é simplesmente dia de dizer: eu quero. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio da tua igreja. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a se mover neste lugar. Jesus, tu és bem-vindo a este lugar. Tu és bem-vindo a manifestar o teu poder neste lugar. E eu agora, em nome de Jesus, repreendo toda malignidade, toda enfermidade no teu corpo. Eu declaro ilegalidade. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É templo do Espírito Santo de Deus, onde habita o Espírito Santo. E a enfermidade é ilegal, porque Jesus já tomou sobre si as nossas dores, e Ele já foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós já fomos, a bênção já foi liberada. A resposta está agora sendo aguardada pelos teus lábios, dizendo: eu quero, eu creio, eu recebo. Agora então recebe onde você está a cura do Senhor, recebe a libertação do Senhor, recebe. Essa noite é noite de cura, é noite de libertação. Recebe em nome de Jesus. Eu te abençoo. Todo mal eu ordeno caia por terra. Pai, eu te peço, manda fogo dos altos céus e queima toda malignidade, e queima toda a enfermidade. Vai queimando, trazendo libertação e cura em nome de Jesus. Clamamos pelo sangue do Cordeiro, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que nos traz a vitória. E eu libero sobre a tua vida cura. Receba. Diga eu recebo. Você precisa tomar a sua atitude. Você precisa se levantar e dizer: eu recebo, eu quero, em nome de Jesus. Oh Deus, completa a tua boa obra, Senhor. Completa, Senhor. Completa a tua boa obra, Senhor. Adore ao Senhor conosco. E eu vou orar daqui a pouco para aqueles que aceitaram a Jesus. Mas antes, adore ao Senhor. Atraia cada vez mais a sua glória a este lugar. Sopra aqui, Espírito Santo. Faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Por Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade no nosso meio, Jesus Cristo, para completar a tua boa obra. E nós queremos declarar que aquele que em nós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Que graça e misericórdia possa nos acompanhar. Que o Senhor possa tomar a cada um de nós no teu colo e nos abraçar, tirando de nós toda angústia, todo medo. Põe, Senhor Deus, no nosso coração a tua alegria, a tua paz. E agora eu quero abençoar aqueles que essa noite disseram: Jesus, pode entrar na minha vida. Fica à vontade, Jesus, para mudar a minha história. Eu quero andar contigo, eu quero te seguir, eu quero viver os teus planos, eu quero viver essa vida abundante. Por isso eu declaro sobre essas vidas, não vale encantamento, mas sobre essas vidas eu profetizo, eu libero a bênção do Senhor. Cubra-as com o sangue do Cordeiro, livra-as, Senhor Deus, de todo engano. Que elas possam, Senhor Deus, crescer na tua presença e frutificar para a tua honra e para a tua glória. Por isso eu as abençoo, eu proíbo que essa semente seja roubada, mas eu declaro que ela vai crescer cada dia mais e mais para a glória de Deus Pai. Abençoa-nos, Senhor, e que o amor de Deus o Pai, a graça de seu Filho amado Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.